Oi, gente! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem também. Voltei aqui para mais um vídeo nesta sexta-feira e eu espero que vocês estejam animados hoje, porque eu estou animadíssima. Me diz aí como foi a semana de vocês, se foi tudo bem. Comigo, graças a Deus, foi tudo bem. Me diz como que vocês estão aí para esse fim de semana, se estão animados, se estão desanimados. Já logo de início vou pedir para vocês deixarem o like aqui, para vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, para poder continuar acompanhando os vídeos que virão. Também vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês, com a família. Hoje o vídeo vai ser um vídeo que talvez vocês não gostem muito, ainda mais quem ainda tá na fase da adolescência, mas é um vídeo necessário. É um vídeo que precisa muito ser dito sobre isso, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, que é sobre honrar nossos pais, honrar o pai e a mãe. E o versículo base que eu peguei pra falar com vocês, tem vários versículos, mas o que eu peguei pra ler aqui pra vocês fica em Deuteronômio 5:16, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Esse é só um dos versículos que dizem sobre honrar os nossos pais, tá? Tem vários versículos, se vocês forem procurar, tá bom? E eu acredito que se é um mandamento e se tá na Bíblia, então eu acredito que se é um mandamento, é importante que a gente honre nossos pais. E aí vocês podem se perguntar, ai Duda, mas você sempre honrou o seu pai e sua mãe? Não, a resposta é não. Mas todas as vezes que eu desonrei os meus pais, eu me lasquei. Porque é isso que acontece quando a gente deixa de honrar os nossos pais. Mas enfim, nós já vamos chegar nessa parte. Para começar, para a gente poder entender esse assunto e entrar nesse assunto, é importante que a gente entenda 3 tópicos. O primeiro tópico, e para mim um dos tópicos mais importantes, é que não existem pais perfeitos. Então não adianta você achar que os seus pais vão ser perfeitos e que eles não vão errar nunca com você, que eles sempre vão agir corretamente, porque não vai acontecer. Eles são seres humanos, apesar de ser nossos pais, e a gente muitas das vezes ter como exemplos, eles não deixam de ser seres humanos porque são pais, entende? Então é muito importante a gente entender que os nossos pais não são perfeitos. Assim como nós, quando formos pais, se você tem vontade, é claro, você também não vai ser perfeito para os seus filhos. Uma hora ou outra você vai acabar errando. Assim também como nós, filhos, erramos com os nossos pais, né? E acredito que às vezes até nós erramos mais com eles do que eles com a gente, né? Então, é muito importante a gente entender esse tópico. O segundo tópico, respeito com os pais, começa em casa, tá? Então, não adianta você achar que você mandar os seus filhos para a escola tem o direito e a obrigação de dar educação para os seus filhos. Não, a escola, a creche ou qualquer lugar que seja serve para ensinar coisas sobre lição, essas coisas, para formar profissionais e não para formar o caráter da pessoa. Então, a parte de dar educação ao filho e de ensinar ele a ter respeito com você e com o próximo, no caso você, pai e mãe, tem que começar na sua casa. Então, isso é uma obrigação sua, tá? E não de terceiros. E o terceiro tópico, muito importante também, é que o relacionamento dos filhos com os pais afeta todos os outros relacionamentos que eles vão ter. Seja com amigos, na escola, com os outros adultos que não são da família, com os parentes, com amigos, em geral, todos. O relacionamento pai e filho e a forma que esse relacionamento é tido vai afetar
todos os outros relacionamentos, ok? Então, se você já conseguiu entender esses 3 tópicos, vamos aprofundar mais no assunto. Eu acredito que uma das fases mais difíceis da vida do relacionamento entre pai e filhos é essa fase da adolescência, porque a verdade é que a adolescência a gente já acredita que sabe tudo sobre a vida, que a gente já descobriu tudo que tinha pra descobrir, já viveu tudo que tinha pra viver e que a gente é super entendido sobre tudo, né? A gente basicamente tem o rei na barriga e a gente acha que a gente sabe tudo e os nossos pais não sabem nada. E a gente acha que tudo que os nossos pais faz pra gente é querendo o nosso mal. A gente sempre acha que tudo que os nossos pais faz, quando eles dão algum castigo pra gente, quando eles corrigem a gente de alguma forma, eles estão querendo nos prejudicar em algo. E isso é uma forma muito errônea de se pensar, mas é uma forma que a gente pensa. Então, eu acho que é uma fase que a gente tem muito conflito entre pai e filhos. E o fato é que honrar os pais na adolescência é uma tarefa muito difícil. Porém, se é um mandamento também, é uma tarefa muito essencial. Mas eu quero dizer pra você, adolescente que está aí me assistindo, você já percebeu que todas as vezes que você desobedece os seus pais, ou que você faz algo e mente pra eles, isso acaba você acaba se dando mal com isso? Porque eu, sinceramente, todas as vezes que eu fiz algo escondido, que eu desonrei meus pais, que eu menti, porque todas essas formas são formas de desonrar, né? Mentir, fazer alguma coisa escondido que os pais disseram pra não fazer, passar por cima da palavra deles, enfim. São várias coisas. Eu sempre me dei mal. Sempre. Um dos exemplos que eu tenho é essa coisa de beber. Bebida alcoólica. O meu pai e minha mãe nunca quis que eu e meu irmão experimentasse bebidas alcoólicas, mas a gente experimentou. E todas as vezes a gente se deu mal, porque a gente experimentava bebida alcoólica, eu passava mal, todas as vezes eu vomitava, porque eu passava do ponto e eu não tinha costume nenhum de beber. Então, vocês já podem imaginar como que era a coisa, né? E aí, meu pai e minha mãe descobriram, é óbvio, porque meu pai, ele tem uma percepção muito grande da gente, ele sabe até o jeito que a gente anda, pelo jeito que a gente anda se a gente fez alguma coisa errada. Então, os meus pais sempre descobriam e eu acabava de castigo. Ou seja, não era uma coisa boa pra mim. Primeiro, porque eu passei mal, então se fosse uma coisa boa, eu não passaria mal, né? Eu ficaria bem. E segundo, eu fiquei de castigo. Então, não era literalmente uma coisa boa, porque no próximo fim de semana eu queria sair, mas eu não poderia sair porque eu tinha aprontado no outro e tinha ficado de castigo. Então, isso não é uma coisa boa. Uma outra coisa que eu posso dar aqui como um exemplo para vocês, a escola. Os meus pais sempre disseram para mim e pro meu irmão pra gente estudar e pra gente levar a sério a escola. E a gente nunca levou. Hoje, eu com 21 anos e o meu irmão com 22, vai fazer 23 mês que vem, a gente se arrepende muito de não ter dado valor na escola, não ter dado valor ao estudo, porque talvez a gente poderia ser pessoas bem melhores do que a gente está sendo hoje, entende? E hoje a gente precisa muito do estudo, então se já é difícil a gente conseguir as coisas, que nem, vamos por exemplo, passar no Enem, já é muito difícil a gente conseguir alcançar uma nota no Enem estando estudando. Porque é uma coisa muito complicada, mas é 1000 vezes mais difícil depois que você termina os estudos e já tá há 1 ou 2 anos sem estudar, porque a gente já não tá mais vendo tudo aquilo que a gente tá vendo quando a gente tá na escola, e complica mais ainda pra gente conseguir passar, entende? Então se torna uma tarefa muito mais difícil. Se torna mais difícil para passar um concurso, se torna mais difícil para fazer um vestibular, quando a gente já tem esse período de descanso da escola, sabe? Quando a gente fica 1 ou mais anos sem estudar e quer tentar alguma coisa assim. Porque a gente já não tá mais vendo aquilo, então se a gente não vê aquilo, se a nossa mente não se exercita naquilo, basicamente a gente vai acabar esquecendo de muitas coisas. E a gente agora não vai ter um professor para ensinar a gente e explicar pra gente aquilo que a gente não tem que a gente tem dúvida. A minha mãe é uma pessoa muito inteligente, mas ela não é uma professora, então tem coisas que ela não vai conseguir me ensinar tão bem como uma professora conseguiria me ensinar, entende? Então, são coisas que parecem pequenas e parecem bobas, mas são coisas
que acaba prejudicando a gente de alguma forma quando a gente não dá valor porque os pais falam. Ou você sair para algum lugar e seus pais acabam descobrindo e isso acarreta em alguma coisa ruim, ou você acaba fazendo uma coisa que não devia e te traz uma consequência ruim, tipo, várias coisas que a gente faz sem os pais terem dado aquele apoio, vai trazer consequências ruins pra gente, entende? Um exemplo, você entra num relacionamento onde seu pai e sua mãe, eles não estão de acordo com aquele relacionamento, porque eles já viram uma coisa que você não conseguiu ver. Isso aconteceu comigo já. Deles verem coisas que a gente, como a gente tá apaixonadinho ali naquele momento, a gente não consegue enxergar. E depois, quando a gente passa por tudo aquilo, que a gente tem aquele sofrimento e a gente vai parar pra pensar, a gente para e analisa e fala, cara, tava ali na minha cara e eu não tava enxergando. Então, é muito, muito importante que a gente tenha esse senso de obedecer aos nossos pais. E, gente, eu sei que não é uma coisa fácil. Eu sei muito que não é fácil, porque muitas das vezes o que os nossos pais querem que a gente não passe, e é por isso que às vezes ele impede da gente fazer, é exatamente aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente quer viver, entende? E se a gente se permite viver aquilo, por mais que os nossos pais disseram pra gente não fazer, com certeza vai dar merda, entende? Eu parasse aqui nesse vídeo pra falar pra vocês tudo que eu já fiz, que os meus pais disseram pra mim não fazer e deu errado, gente, eu ia ficar aqui até amanhã contando, porque é muita coisa. Eu nem sempre fui uma filha boa, eu acredito que hoje eu tô numa melhor fase, mas eu já fui muito desobediente, eu já desonrei muito os meus pais e todas as vezes eu me lasquei. Então, pra mim não foi uma coisa positiva, pra mim foi uma coisa péssima. E aí, talvez você esteja me perguntando, mas como que eu posso honrar os meus pais? E, gente, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo muito difícil. O primeiro passo que a gente tem que seguir é obedecer aos nossos pais. Se esforcem para fazer isso, sabe? Nem sempre você vai conseguir cumprir isso com êxito. Às vezes você vai acabar falhando, às vezes você vai acabar fazendo o que não devia. Mas sempre que você fizer alguma coisa que você não devia fazer e que seus pais disseram para você não fazer, conta para eles, pede desculpa e tenta não fazer de novo, sabe? E nem sempre a gente vai concordar com o que os nossos pais querem que a gente não faça. Ou querem que a gente faça. Porque tem essa também. Tem às vezes que os nossos pais querem que a gente faça algo. Um exemplo que eu posso dar pra vocês sobre mim é que eu sempre gostei muito de maquiagem, de fazer unha e cabelo. Então essas coisas eu aprendi sozinha. Eu aprendi a fazer unha sozinha. Eu aprendi a fazer chapinha no meu cabelo, que eu fazia muito antes, sozinha. E a chapinha ficava muito boa. Eu aprendi a fazer maquiagem sozinha e não é perfeita, não é uma maquiagem de profissional, mas dá pro gasto. Os meus pais sempre falavam pra mim que queria pagar curso pra mim de manicure, ou de maquiadora, ou de cabeleireira, porque era uma coisa que poderia me ajudar no futuro e poderia trabalhar com isso. A minha mãe já foi manicure, então acho que até por isso eu acabei vendo ela demais fazendo aquilo, eu acabei aprendendo, né? Então eu sei algumas coisas de fazer, sabe, unha e tal. E eu sempre disse, ai mãe, mas eu não quero fazer, não quero trabalhar com unha, não quero trabalhar com cabelo, não quero trabalhar com maquiagem. E não fiz o curso. Hoje, isso iria me ajudar muito, porque hoje eu tô desempregada. Então, talvez não seria o que eu queria trabalhar hoje, entendeu? Não era o meu sonho. Mas pelo menos eu ia ter o meu dinheirinho, entende? Eu iria ter algo ali para me ajudar. Não seria o que eu iria ficar ali para sempre, mas iria me ajudar a chegar onde eu gostaria de chegar. Então, dê valor até nessas pequenas coisas, sabe? Às vezes um curso que seu pai e sua mãe quer que você faça e você não quer, por mais que é uma carreira que você não quer seguir, faça mesmo assim, porque talvez lá na frente você vai ficar desempregado e você não vai saber com o que trabalhar, mas se você tem um curso ali, isso já vai te ajudar, sabe? Você pode migrar para uma área que você não quer, pelo menos por esse curto tempo, para você não ficar sem nada. Então é uma coisa muito boa de se pensar, sabe? Todas as vezes que seus pais disserem para você fazer algo que não vai de acordo com aquilo que você quer, para e senta e pensa um pouco lá na frente se isso realmente vai te prejudicar da forma que você tá achando que vai te prejudicar, porque às vezes
às vezes não, na grande maioria das vezes, tipo 90%, 99% das vezes, o seu pai e sua mãe tá falando aquilo pro seu bem, porque eles sabem que lá na frente você vai precisar e você caga, você acha que, como não é o que você quer, não tem nada a ver, entendeu? Você não precisa fazer. Então fica aí uma dica muito importante. A segunda forma que você pode fazer para começar a honrar mais os seus pais é buscar ter a confiança deles. Isso é uma coisa que é muito difícil quando a gente tá na adolescência, porém muito essencial também. E, gente, eu e minha mãe somos muito próximas. E meu pai não tem muito essa proximidade, porque meu pai tem uma forma diferente de ver as coisas. Então, às vezes ele acaba. Se eu falo que eu fiz alguma coisa de errada, ele acaba vendo isso como uma outra forma. E acaba explodindo muito, sabe? Então eu prefiro falar com as coisas mais com a minha mãe do que com meu pai. Sempre tem um que a gente prefere mais falar as coisas, né? Porque minha mãe é o tipo de pessoa que ela senta, ela te ouve. Obviamente, se você fez de errado, ela vai corrigir, mas também ela vai te aconselhar para que aquilo que você fez de errado não aconteça mais, você consiga reverter essa situação, entende? Não vai deixar de dar a correção, ela nunca deixa de dar a correção. Porém, ela vai aconselhar e tentar ajudar, entendeu? De uma forma melhor. Então, teve uma época que eu comecei a quebrar muita confiança da minha mãe e ela disse que não confiava mais em mim. Gente, eu fiquei muito triste de verdade quando ela disse que não confiava mais em mim, porque eu tinha feito muita coisa de errado. Eu tava matando aula, eu tava mentindo, eu não tava levando a escola a sério, sabe? Tudo que minha mãe não queria que eu fizesse, eu tava fazendo e eu acabei quebrando a confiança dela. E isso foi quando ela me disse, olhando no meu olho, e disse que não confiava mais em mim, foi uma coisa que me deixou muito triste. E eu falei pra ela que eu ia conseguir fazer com que ela confiasse em mim de novo. E eu mudei os meus atos. Não foi fácil, cara, não foi nada fácil. Passei por muito aperto, mas eu consegui trazer essa confiança dela pra mim de novo, sabe? Hoje a gente ela consegue confiar em mim, porque ela sabe que por mais que eu fizer de errado, eu vou contar pra ela, sabe? Eu vou ali falar pra ela, mãe, eu fiz isso, eu sei que eu fiz errado, mas me desculpa. Então, é uma coisa assim que me deixa muito feliz ter a confiança dos meus pais. E essa é uma dica que eu deixo pra vocês. Tentem se aproximar dos seus pais, às vezes não é fácil, nem sempre é fácil, vai ter assunto que seus pais não, que seu pai ou sua mãe. Eu prefiro que você tente ter mais confiança daquela pessoa que você se sente mais livre para falar sobre as coisas. Aí você que vê se é sua mãe ou seu pai. Eu acho que é mais fácil do que você tentar se aproximar de um que talvez não vai receber tão bem as coisas que você vai falar. Talvez talvez vai ter coisa que seus pais não vão querer saber sobre você, porque é uma coisa pessoal sua, então entenda isso também. Mas busque sempre, sabe, ser o mais transparente possível, por mais que seja alguma coisa errada que você fez, mas pelo menos a confiança deles você vai ter e pelo menos eles vão te ajudar, vai te aconselhar e vai te direcionar pelo caminho melhor. E o terceiro passo que vocês podem fazer para conseguir honrar os seus pais é ter um relacionamento uma intimidade maior com o Espírito Santo. Pede para ele te ajudar na tarefa de honrar os seus pais, porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai conseguir, nem sempre você vai ter coragem de falar para os seus pais o que você fez de errado, porque talvez você faça alguma coisa muito feia e você acha que seus pais vão te julgar muito, sabe? Não vão conseguir te entender. Então, peça para o Espírito Santo ajudar vocês. E quando a gente tem um relacionamento bom com o Espírito Santo e com Deus, e a gente tá nesse caminho, eu acho que fica mais fácil da gente entender o que os nossos pais querem pra gente, sabe? Quando a gente tá ali alinhado no mesmo propósito, é mais fácil. Algo que os nossos pais não querem que a gente faça, a gente conseguir entender, ou algo que os nossos pais querem que a gente faça, a gente conseguir entender, sabe? E conseguir levar numa boa. Então, não seja cabeça dura. Não seja um jovem cheio de si e que acha que sabe de tudo, porque a verdade é que a gente nunca vai saber de tudo. A gente nunca vai ter totalmente a certeza de tudo, sabe? Uma hora você pode estar errado. E se você é adolescente, muito com certeza você vai estar errado nas coisas que você está fazendo, sabe? Então, não deixe essa coisa de esse ego tomar você, sabe?
seja uma pessoa maleável, por mais que não seja fácil, gente, porque eu entendo mesmo que não é fácil. E só pra complementar aqui o que eu falei, pra vocês verem o quão importante é, eu até marquei aqui no meu caderninho que eu fiz o rascunho do vídeo, algumas outras passagens que falam sobre isso. Em Efésios 6:1 vai falar de novo sobre honrar os pais. Em Colossenses 3:20 vai falar de novo. E Provérbios 10:1 vai falar de novo. Eu acho que tem outros versículos que também dizem sobre honrar os pais. E eu marquei esses. Eu marquei mais esses 3. Então, só que nesse vídeo eu falei sobre 3 livros que falam sobre honrar os pais. Então, se tá falando, gente, na Bíblia e várias vezes, é porque é uma coisa importante e que Deus sabia que não ia ser fácil, mas que a gente deveria fazer do mesmo jeito. Então, abrir mão do nosso ego e abrir mão do que a gente acha que é certo e tirar essa coroa da nossa cabeça e ver que a gente não é o sabe tudo é muito difícil. Mas os pais, eles estão aqui para isso, para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos guiar no caminho correto. Por mais que a gente, às vezes, ache um absurdo o que eles estão falando, por mais que, às vezes, a gente não concorde com nada. Mas vai por mim. Se é seu pai e sua mãe que tá falando, eles têm mais vivência que vocês, eles têm mais maturidade do que vocês, muito provavelmente o que eles estão falando é certo, entende? Eu tiro por mim mesmo. E só pra fechar esse vídeo aqui, eu quero deixar um lembrete pros pais, porque o vídeo é pros filhos, mas também tem um lembretezinho bem pequenininho pros pais, tá? O primeiro lembretezinho que eu quero deixar aqui pros pais é: não tentem fazer dos seus filhos um projeto daquilo que deu errado na vida de vocês. Porque às vezes os nossos pais querem impor sonhos e projetos que eram pra vida deles, nas nossas vidas. E a vida do seu filho não é uma continuação da sua. A vida do seu filho é diferente da sua. Ele tá aqui para escrever uma nova história de uma nova maneira. Então, ao invés de querer implantar um sonho que era seu na vida do seu filho, se ele não tá de acordo, não faça isso. A não ser que ele queira o mesmo que um dia você quis. Aí tá tudo certo. Mas se não é o que ele quer, se não é o caminho que ele quer seguir, se não é assim que ele se vê, então apenas tente aconselhar ele e guiar ele pelo melhor caminho, tá? Deixar até uma passagenzinha aqui pros pais para refrescar a memória deles, tá? Que fica em Efésios 6:4. E diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui para vocês. Eu quero deixar esse recadinho para os jovens: honrem os seus pais e busquem entender o que eles querem para você e tudo que eles têm feito para você. Busque ouvir os conselhos, busque tentar entender o lado deles também. E para os pais, estejam mais próximos dos seus filhos, quebrem essa barreira de receio, às vezes, de se aproximar mais dos filhos, estejam próximos, porque principalmente na adolescência, se os pais perdem a mão dos filhos, eles podem se perder totalmente. Então, principalmente na adolescência, é fundamental ter os pais perto, próximo ali, junto com eles firmes. Então, pais, sejam próximos dos seus filhos, busquem ouvir mais e julgar menos. Não deixem de dar correção, não deixem de dar conselhos, não deixem de brigar às vezes, porque às vezes brigar é necessário, mas façam isso com senso, faça isso com a cabeça tranquila de que você tá fazendo a coisa certa e não só agindo no calor do momento. E eu espero que esse vídeo fale com vocês, eu espero que esse vídeo sirva de algo pra vocês, porque o meu intuito aqui é apenas ajudar vocês e não prejudicar ninguém. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixei aqui embaixo comentários de outros vídeos que vocês querem que eu traga. Deixe aqui embaixo temas e se vocês quiserem deixar críticas construtivas também, que vai me ajudar, fiquem à vontade. Que vocês tenham um fim de semana ótimo, que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam desse vírus, tá bom? Desse vírus. Até semana que vem. Um beijo no coração
Tchau, tchau!